A gente não pode desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe. Para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente. Que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. E aí, moçada, boa noite a todos que nos acompanham diretamente aqui do Periscope do curso ênfase. Boa noite, moçada. Risos, né? Gostou da musiquinha? Grupo Revelação, é isso aí. Pessoal, essa música, um pagodão, né? Ainda que você não goste de um sambinha, de um pagode, a letra dessa música é fantástica, não é? É fantástica, fantástica. Por quê? Porque você tem fé, tem que ter fé. E a sua hora vai chegar, a sua hora vai chegar. E quem estuda para concurso, pessoal, olha só, erga essa cabeça e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar, um novo dia vai chegar. Sua hora vai chegar, moçada. Chega de música agora e vamos lá, uma boa noite. Boa noite, Flavinha e Sérgio. Força na peruca, Sérgio. Boa noite, Sil, que também nos acompanha. Boa noite aos meus amigos do curso ênfase. Eu falo de Belo Horizonte e eles lá no Rio de Janeiro. Um super beijo. Juiz de Fora na área. Juiz de Fora na área. Gente, Juiz de Fora, que está na região metropolitana de Ervália, viu? Que é minha terra natal. Olha só, Rondônia, Ervália na área, Ervália na área. É isso aí, pessoal. Rio de Janeiro, tem que ter Rio de Janeiro, é claro. Pará, Recife, poxa vida, que coisa bacana. Mais onde, hein? Mais de onde que vocês estão aí? Rio de Janeiro em peso, né, Sérgio? Ô, Sérgio, você faz favor, eu quero te conhecer pessoalmente, tá? No dia 4 de novembro estarei aí no Rio de Janeiro no curso ênfase, eu quero te encontrar, viu? Taguara, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Passo Fundo, que bacana, gente, Ilha do Governador. Dia 12 você estará em BH, então eu vou te ver aqui. Viçosa, ô Marlon, um beijo, Marlon. Viçosa, também na região metropolitana de Ervália. Marabá, Nilópolis, que coisa bacana. Beija-flor aí, gente, pois é. Podia ter começado com a Beija-Flor. O próximo eu começo com a Beija-Flor. Escola maravilhosa. Eu já desfilei na Portela. Teresópolis, pois é, dia 4, combinado, dia 4 estaremos lá no curso ênfase. Pessoal, bom, sejam todos muito bem-vindos. Ipatinga aqui, Mossoró, pessoal, todos aí muito bem-vindos. Agora é o seguinte, já pegou um papel e uma caneta? Porque eu vou dar dicas fantásticas aqui pra vocês. Então pega um papel e uma caneta e toma nota. Niterói na área aí, busca aí um papel e uma caneta. Vamos lá, vamos juntos? Com princípios tributários. Pessoal, princípios tributários aparecem em qualquer prova de concurso que tenha direito tributário. Qualquer prova, não só nas provas que envolvem os cursos aí de técnico, analista de tribunais e Ministério Público, mas também na magistratura, defensoria pública, procurador. Vocês sabem, por exemplo, que o concurso de procurador do município de Belo Horizonte, ele foi publicado o edital agora, com prova prevista para abril do ano que vem. Dá tempo de estudar para o concurso de procurador do município de Belo Horizonte, um salário fantástico. Não confia naquele salário de 7 mil não, porque eles estão recebendo o teto por causa das gratificações. Gente, olha, Barra da Tijuca, que coisa maravilhosa aí, maravilhosa. Bom, gente, olha só, então vamos lá, princípios tributários. Bom, gente, os princípios tributários, assim como as imunidades tributárias, são limitações ao poder de tributar. Imunidade foi o tema do nosso último Periscope aqui no curso ênfase. E veja bem, pessoal, os princípios gerais no direito tributário, eles estão juntinhos no artigo 150 da Constituição Federal. 150. E lá você encontra no inciso 1º o princípio da legalidade estrita, que alguns autores insistem em chamar de tipicidade, fazendo um paralelo com o direito penal. Lembra lá que em penal não há crime sem lei que o defina?
Em tributário não há tributo sem lei que o defina. Então, dentro desse paralelismo, alguns autores denominam o princípio da legalidade estrita de tipicidade tributária. Agora, veja bem, instituir tributo, criar um tributo, bom, criar tributo, a Constituição não criou nenhum tributo, gente. Tem constitucionalista que fala isso. Data máxima vênia, desculpa, mas está errado. Constituição não cria tributo. Constituição não cria tributo. Quem cria tributo é a lei de cada ente federativo. Tributo federal, lei federal, aprovada pelo Congresso. Tributo municipal, lei municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores. Então veja bem, instituição de tributo é por lei. Agora alto lá, alto lá, alto lá, me arruma um laranjinha aí, já vou pegar um laranjinha aqui, quer ver? Olha só, já tem ele aqui na minha bolsa. Olha aqui, laranjinha, laranjinha. Por quê, gente? A maioria dos tributos não precisa de lei complementar para serem instituídos, não precisa. Basta uma lei ordinária. A maioria dos tributos, eu ouso em dizer que os tributos que vocês pagam, todos eles, basta lei ordinária. Lei ordinária é o mesmo medida provisória, já que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que é possível sim a edição de medida provisória na instituição de tributo. Pessoal, a maioria dos tributos, para serem criados, basta lei ordinária ou medida provisória. Contudo, isso é questão de prova, de qualquer prova. Existem 4 tributos, só 4. 4 tributos, 4, que depende de lei complementar. E eu sempre convido os meus alunos a colorirem todos os assuntos que a Constituição reserva à lei complementar de laranja. Pega um lápis de cor laranja e colore aí. Então, se você conferir, por exemplo, o artigo 148 da Constituição Federal, vai lá. Tá com o texto da Constituição? Artigo 148. Empréstimo compulsório é um tributo que só pode ser instituído por meio de lei complementar. Até hoje a União não instituiu, depois da Constituição de 88. Mas se um dia ela quiser, se um dia a União quiser instituir empréstimo compulsório, esse tributo vai precisar de lei complementar, laranjinha. Outro tributo que depende de lei complementar está lá no artigo 153, inciso 7º da Constituição. E o que vocês encontram ali? O imposto sobre grandes fortunas. Existe esse projeto de lei complementar, sabia? Existe esse projeto de lei complementar tramitando no Congresso Nacional e até hoje não saiu do papel, né, gente? Então, um dia, se a União quiser criar imposto sobre grandes fortunas, precisa, ó, laranjinha, de lei complementar. De lei complementar. Pessoal, bom, empréstimo compulsório e imposto sobre grandes fortunas. E qual que é o próximo, hein? Qual é o próximo tributo que também depende de lei complementar? Impostos residuais, impostos novos. Você sabia que a União pode criar impostos diferentes se ela tivesse criatividade? O problema é que até hoje a União não foi criativa para criar um imposto novo, um imposto diferente dos demais, diferente dos dela, diferente dos estados e diferente dos municípios. Bom, gente, o que a gente chama de imposto residual, exercício da competência residual, que também depende de lei complementar, está no artigo 154, inciso 1º da Constituição. Então pode colorir o inciso 1º do artigo 154, porque está lá. Para criar impostos novos, diferentes, a União precisa de lei complementar. Lei complementar. Bom, recapitulando, quais são os tributos que precisam de lei complementar para serem instituídos? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos novos, residuais, e tem mais um. Esse é difícil de visualizar e muita gente esquece desse. Contribuições de Seguridade Social residuais. Novas contribuições de Seguridade Social. Professora, mas onde que está escrito isso? Isso está no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. A União pode criar
novas fontes destinadas à manutenção da seguridade social. E veja bem, esse parágrafo 4º do artigo 195 manda aplicar o 154.1. Então precisa de lei complementar. A gente chama isso de contribuições de seguridade social residuais. Então vamos lá. Toma nota aí, quem não tomou nota, guarda. Quais são os 4 tributos que dependem de lei complementar para sua instituição? Só os 4. Os 4 são da União e os 4 até hoje não foram criados. A gente não tem nenhum exemplo real hoje de cobrança desses tributos. Por isso que eu falei com vocês que os tributos que vocês pagam foram criados por leis ordinárias, não precisa de lei complementar, porque esses 4 reservados à lei complementar, esses quatro não foram instituídos ainda. Empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições de seguridade social residuais. É para criar e regulamentar, viu, Nito? Para criar e regulamentar. Pessoal, então veja só, sem sombra de dúvidas, que os tributos estaduais e municipais basta lei ordinária, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Agora é o seguinte, o que despenca em prova? Toda hora você encontra uma questão das mais variadas bancas. Pode ser Consulplan. Você sabe que a Consulplan, gente, vai fazer o concurso agora, do analista e técnico do TRF da 2ª região. Nós estamos lá no curso ênfase, com o nosso curso reta final para o TRF da 2ª região, inclusive analisando questões da Consulplan. Ou então, por exemplo, se você pegar uma banca como a Fundação Carlos Chagas, que já fez vários concursos de analista, ou mesmo o CESP, que faz os mais variados concursos, seja de analista ou outras carreiras importantes. Veja só, gente, todas as bancas vão cobrar de vocês os tributos que são exceções à legalidade. E vocês sabem quais que são? Isso é matéria recorde de prova. Pois é, pode colocar um coraçãozinho aí no artigo 153, parágrafo 1º. Cai em prova oral isso também, viu? Caiu na prova oral do MP Minas. Os 4 tributos que dependem de lei complementar caem muito em prova. Agora, as exceções à legalidade caem mais ainda, gente. Caem mais ainda. Exceções ao princípio da legalidade. Estão lá no artigo 153, parágrafo 1º, as mais cobradas. Então, presta muita atenção aqui. Lá vocês vão encontrar 4 impostos, no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esses quatro impostos, eles são regulatórios. Eles têm a função, além de arrecadar, de intervir em determinado setor. Muito bem, o II, o IE, o IPI e o IOF. Esses 4 impostos, veja bem, imposto de importação e exportação, eles regulam o comércio internacional e também o abastecimento interno no Brasil. O IPI, produção nacional, consumo. E o IOF, gente, poxa, o IOF, mercado financeiro. Então, esses 4 impostos, imposto de importação, exportação, IPI e também o IOF, esses 4 impostos, não precisa de lei para alterar as alíquotas. Não precisa de lei para alterar as alíquotas. Gente, então veja bem, presta atenção todo mundo agora. Para tudo e presta muita atenção. O governo recentemente, ele teve que reduzir a alíquota do imposto de importação sobre feijão. Por quê, gente? Porque a nossa safra de feijão foi um horror. E aí a gente teve que estimular a importação de feijão, porque faz parte da cesta básica do brasileiro. Para isso, o próprio presidente da República assinou um decreto
aumentando, diminuindo a alíquota do imposto de importação. Não precisou do Congresso. Não foi necessária a edição de uma lei, porque a Constituição autoriza no artigo 153, parágrafo 1º. Da mesma forma, não sei se vocês se lembram, não faz muito tempo, quando a presidente Dilma ainda estava no poder, que foi aumentado, houve um aumento do IOF, da alíquota do IOF, nas compras com cartão de crédito no exterior. O povo vai para os Estados Unidos comprar os iPhone, iPad da vida, comprar a muamba toda, roupa, tênis, não é verdade? Pois é. E aí compra com cartão de crédito e o governo, por meio de um decreto, ele realmente aumentou a alíquota do IOF nas compras com cartão de crédito no exterior. Então, gente, esses 4 impostos, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e o IOF, não precisa de lei para alterar as alíquotas. Veja bem, para criar o imposto de importação, precisa de lei. Para criar o IOF, precisa de lei. Mas para mexer na alíquota, naquele percentualzinho, 1%, 2%, na alíquota é que não precisa de lei. Então, lá no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, você sublinha a palavra alíquota. Para criar qualquer tributo, inclusive esses, precisa de lei. Agora, para mexer na alíquota do imposto de importação, exportação, IPI e IOF, realmente não precisa de lei. Show de bola? Todo mundo acompanhando aí comigo? Porque eu vou dar uma dica final sobre o princípio da legalidade. Todo mundo acompanhando aí? Muito obrigada pelos coraçõezinhos, uma gracinha, né, gente? A gente vai falando, ficam os corações pipocando. E o meu fica pipocando também. Fica pipocando aqui junto com vocês. Boa pergunta, princípio da anterioridade. Boa pergunta. Todo mundo ligado, né? Vou falar sobre isso agora. Todo mundo ligado, então tá dando certo. Todo mundo tomando nota aí? Obrigada pelo carinho aí, gente. Casa comigo, olha, eu sou casada. No Brasil não pode ter 2 casamentos, tem exceção, gostando demais, maravilha. Vou falar sobre a anterioridade. Então vamos retomar aqui, porque você tá anotando tudo. Gente, vocês sabiam que o Supremo Tribunal Federal entendeu que esses 4 impostos extrafiscais, imposto de importação, exportação, o IPI e o IOF, pode um decreto presidencial, claro, que é uma norma do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, mas ele também admitiu, o STF, ele também admitiu que no imposto de importação e exportação, as alíquotas fossem alteradas por resolução da CAMEX. Você já ouviu falar na CAMEX? Câmara de Comércio Exterior. A CAMEX é um órgão do Poder Executivo, então ela pode sim alterar as alíquotas do imposto de importação e exportação, até porque ela está autorizada a tanto por decreto presidencial. Maravilha, gente? CAMEX. Ô, gente, olha só. Então, para a gente pular para o próximo princípio, viu? O que é mais importante você saber sobre o princípio da legalidade estrita? Porque criar tributo só por lei. A maioria deles, lei ordinária. Extinguir o tributo também por lei. A maioria deles, lei ordinária. 4 tributos que dependem de lei complementar. Empréstimo compulsório, grandes fortunas e os residuais. Tanto os impostos quanto as contribuições de seguridade. E também os tributos que são exceção à legalidade. E os mais famosos, imposto de importação, exportação, IPI e o IOF. Show de bola? Maravilha! Agora a gente vai falar sobre o princípio da irretroatividade. Alguém tinha comentado aí sobre ele, alguém botou uma mensagenzinha. Eu fico com o olho biônico ali, né? Eu fico ao mesmo tempo olhando para a câmera e ao mesmo tempo dando uma olhadinha nas mensagens aí para vocês. Pessoal, princípio da irretroatividade. Esse princípio, ele decorre da segurança jurídica e ele está lá estampado no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. A linha A.
O que significa o princípio da irretroatividade? Uma lei nova que institua um novo tributo, uma lei nova que institua um novo tributo, ela não pode retroagir para tributar o passado, gente. Não pode. Não pode. Isso violaria a segurança jurídica. Imagina, gente. Imagina criar um tributo novo e tributar o passado, né? Realmente seria aí uma violação aos mais diversos direitos constitucionais, inclusive o direito de propriedade. Agora é o seguinte. O Código Tributário Nacional, ele prevê um caso muito específico de possibilidade de retroação da lei tributária. Alguém é que sabe? O Código Tributário Nacional, ele prevê um caso de retroação da lei tributária muito específico e muito cobrado em prova. E mais, está lá no artigo 106, inciso 2º do CTN, hein? Do Código Tributário Nacional. Gente, o Código Tributário Nacional que está completando 50 anos agora, né? É isso aí. Olha, o William